Voo 1907. Gol Linhas Aéreas. Veja neste vídeo uma explicação detalhada sobre o acidente, suas causas, onde o jato foi parar, entre muitas coisas. Vamos começar. O voo Gol 1907 foi um voo realizado pela Gol Linhas Aéreas em um Boeing 737, que terminou em uma colisão aérea. O voo decolava de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, porém com uma escala em Brasília. Do outro lado, tinha um Embraer Legacy 600. Algum tempo depois, os dois viriam a se chocar. O Legacy iria fazer um voo para transladar o avião da fábrica para sua dona. A aeronave iria decolar de São José dos Campos, fábrica da Embraer, fariam uma escala em Manaus e iria até Fort Lauderdale, local onde ficava a empresa que adquiriu o avião. Os pilotos do Legacy eram representantes da empresa e foram responsáveis pelo translado da aeronave. O Legacy decolou de São José dos Campos com destino a Manaus às 14 horas e 51 minutos sem intercorrências, e voou até o nível de voo 370. No jato, havia 7 pessoas. Agora, falando do avião da Gol, ele foi entregue à empresa no dia 12 de setembro de 2009, apenas 17 dias antes do acidente. A aeronave da Gol decolou do aeroporto de Manaus para fazer a escala em Brasília sem intercorrências, às 15 horas e 35 minutos. Havia 148 passageiros e 6 tripulantes no avião, totalizando 154 pessoas. Agora vamos falar de como ocorreu a colisão. Pouco antes das 17 horas, o Boeing 737 e o Legacy colidiram a 37 mil pés, cerca de 11 quilômetros de altura. O winglete esquerdo do Legacy cortou metade da asa do avião da Gol, fazendo com que o Boeing 737 perdesse sustentação, se destroçasse no ar e caísse em uma densa floresta, resultando na morte de todos os 154 ocupantes da aeronave. Os destroços do avião e os corpos das vítimas se espalharem ao redor do local do acidente. Falando do Legacy, ele sofreu danos no estabilizador horizontal e no winglete esquerdo, mas mesmo assim, a aeronave conseguiu continuar em voo e, com a ajuda de retransmissão de áudio de um Boeing 747 da Polar Air Cargo que passava no local no momento, o jato conseguiu fazer um pouso de emergência na base aérea do Cachimbo. Os pilotos do Legacy tiveram que fazer depoimentos sobre o acidente, porém, não foram presos e retornaram aos Estados Unidos. Antes de falarmos mais detalhadamente as causas do acidente, vamos falar das buscas e operações que teve no local da queda da aeronave. A Força Aérea Brasileira enviou 5 aeronaves e 3 helicópteros para a região, iniciando uma extensa operação de busca e salvamento. Cerca de 200 funcionários foram convocados para atuarem na operação, entre eles um grupo de nativos familiarizados com a floresta. O local do acidente foi encontrado em 30 de setembro pela FAB, próximo a uma fazenda de gado. Foi relatado que o resgate teve dificuldade para chegar ao local do acidente devido à densa floresta. A Infraero indicou a possibilidade de existirem 5 sobreviventes, mas uma declaração posterior da Força Aérea Brasileira, com base em dados coletados por seu pelotão no local do acidente, confirmou que não havia sobreviventes. O gravador de dados do Boeing 737 foi encontrado em 2 de outubro e entregue aos investigadores, que o enviaram para o TSB, no Canadá, para análise. Em 25 de outubro, depois de quase 4 semanas de buscas intensivas na selva por cerca de 200 soldados do Exército Brasileiro, equipados com detectores de metais, o módulo de memória do gravador de voz foi encontrado. O módulo foi descoberto intacto, separado dos outros destroços e enterrado a cerca de 20 centímetros do solo, e também foi enviado para análise no TSB. Em 4 de outubro, as equipes de busca iniciaram o translado dos corpos para uma base temporária montada em uma fazenda nas proximidades. A FAB designou um C-115 Buffalo para transportar os corpos para Brasília, para identificação. Agora, vamos ver sobre a investigação do acidente. O acidente foi investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e pelo National Transportation Safety Board, o NTSB.
O plano de voo do Legacy determinava que a aeronave deveria voar no nível de voo FL-370, aproximadamente 37.000 pés, até Brasília, onde faria uma descida prevista para o nível de voo FL-360, aproximadamente 36.000 pés, e depois, a cerca de 522 quilômetros a noroeste de Brasília, onde uma subida ao nível de voo FL-380, aproximadamente 38.000 pés, era prevista. De acordo com o plano de voo apresentado, o Legacy foi programado para estar no nível FL-380, seguindo em direção a Manaus, ao passar o eventual ponto de colisão, porém, ele estava no nível FL-370, resultando no acidente. A tripulação do Legacy afirmou em seus depoimentos e entrevistas subsequentes que foi autorizada pelo controle de tráfego aéreo a voar no nível de voo FL-370 até Manaus. Além do que foi apresentado, também houve outras causas para o acidente. O TCAS da aeronave Legacy, que é um componente que ajuda a prevenir colisão aérea, foi desativado sem querer pelos pilotos. Enquanto o TCAS do Legacy estava desligado, o da Gol estava ligado, porém para identificar o Legacy, o componente do jato também deveria estar ligado, algo que não aconteceu e que contribuiu para o acidente. A aeronave Legacy, após cruzar Brasília, não fez nenhum contato com a torre de controle. O Legacy perdeu contato com o radar e 24 minutos após a perda, o controle chamou o jato, porém não recebeu resposta. O centro de Brasília tentou contato com o Legacy cerca de 6 vezes, porém nenhuma deu certo. Às 16h30, o contato de radar do Legacy desapareceu completamente da tela de controle por 8 minutos. O centro de Brasília tentou sem sucesso transferir o controle do Legacy para o centro da Amazônia às 16h53. O Legacy começou a chamar o centro de Brasília, também sem sucesso, a partir das 16h48 e continuou com 12 tentativas mal-sucedidas até as 16h53. Alguns contatos limitados foram feitos, mas o Legacy não conseguiu copiar as frequências do centro da Amazônia. O Legacy, em seguida, prosseguiu as suas tentativas de chamar o centro de Brasília por 7 vezes até o momento da colisão. Esta dificuldade de contato também pode ter contribuído ao acidente, visto que, com o contato do Legacy com a torre de controle, a torre poderia dar instruções ao jato para subir mais alto, podendo evitar a colisão. A colisão ocorreu às 16h56, no nível de voo FL-370 e foi confirmado que ambos TCAS não haviam alertado suas respectivas tripulações sobre a aproximação das aeronaves e nem qualquer tripulação iniciou um processo evasivo para evitar a colisão. Embora os aviões estivessem equipados com o sistema anticolisão de tráfego, mais tarde foi descoberto que o do Legacy tinha deixado de operar quase uma hora mais cedo, às 15h02, tornando ambos os aviões incapazes de se detectar automaticamente. Às 16h59, o centro da Amazônia passou a receber o contato de radar do Legacy. O Legacy começou a chamar na frequência de emergência, imediatamente após a colisão, mas, como foi determinado no relatório do CENIPA, os transceptores de emergência não estavam operando na área e, portanto, a tripulação não conseguiu resposta nesta frequência. Às 17h01, o Legacy estabeleceu contato na frequência de emergência com um Boeing 747 da Polar Air Cargo, que tentou transmitir ao centro da Amazônia o seu pedido de pouso de emergência e continuou prestando assistência para o Legacy até o seu pouso. Às 17h18, o Legacy entrou em contato com a torre de controle da base aérea de Cachimbo para coordenar seu pouso de emergência às 17h23. Na aeronave Boeing 737 da Gol, não houve problemas de rádio até a colisão, tendo feito todo o voo normal. Bom, o National Transportation Safety Board, NTSB, emitiu uma nota que incluía um resumo provisório do inquérito até a data, bem como algumas recomendações de segurança imediatas que deveriam ser implementadas pela FAA para melhorar a segurança aérea.
O NTSB informou que o Legacy aparentemente havia apresentado uma interrupção no funcionamento do TCAS, que era desconhecido para a sua tripulação de voo antes da colisão, de acordo com o gravador de voz do cockpit. Resumindo, o NTSB ressaltou que o desligamento do TCAS é mostrado por uma pequena mensagem de texto branca e estática, podendo não ser perceptível pela tripulação de voo. Com base em suas observações, o NTSB recomendou à FAA que as alterações de design devem ser implementadas para melhorar o aviso de TCAS inativo e que os pilotos deveriam treinar os detalhes deste acidente em simuladores, com falhas incluindo a perda potencial de transponder e TCAS. Em 10 de dezembro de 2008, mais de 2 anos após o acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos emitiu o seu relatório final. De acordo com o CENIPA, os controladores de tráfego aéreo contribuíram para o acidente por conduzir o Legacy a uma altitude incorreta e não alertar ou corrigir o erro durante a transferência de centros. O CENIPA também encontrou erros na forma como os controladores lidaram com a perda de contato com o Legacy. O CENIPA concluiu que os pilotos do Legacy também contribuíram para o acidente após não reconhecer que seu transponder foi inadvertidamente desligado, desativando assim o sistema anticolisão, bem como a sua formação e preparação insuficientes naquela aeronave. Podemos observar que não apenas uma coisa que resultou no acidente, mas sim diversas coisas, que juntas contribuíram para o acidente. Bom, estamos chegando ao final do vídeo. Antes de terminarmos, vamos falar aonde o Legacy está hoje em dia. Apesar da colisão aérea, diferente do avião da Gol que foi destroçado, o Legacy não teve danos irreversíveis, permitindo-o a continuar a voar. O Legacy permaneceu apreendido em cachimbo por quase 3 anos. Em 2009, uma empresa norte-americana comprou a aeronave e a levou de balsa até os Estados Unidos para reforma. Após concluído o trabalho, em 19 de novembro de 2010, mais de 4 anos após o acidente, a aeronave mudou de prefixo para N965LL e chegou ao Aeroporto Internacional de Cleveland, onde foi remodelada e vendida. A aeronave foi posta à venda em março de 2011, apesar de que reparos para a ponta da asa esquerda e no estabilizador vertical fossem concluídos apenas em agosto de 2011. A aeronave foi então vendida a um proprietário privado, Flymax, em 2013 e registrada como XAMHA. Após isso, ela teve seu prefixo mudado novamente, colocando o prefixo XAFLY e tendo o mesmo prefixo até os dias de hoje. Bom, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo, peço para você se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e deixar seu like. Até a próxima. Tchau.